A gente abre o RIC Notícias, opinião de hoje com o resultado de uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas que aponta que 81% dos curitibanos aprovam até agora a gestão do prefeito Eduardo Pimentel. Desaprovação chega a 14,7% e não souberam ou não opinaram 4,3%. Esse levantamento também mediu a avaliação da gestão municipal. Para 14,8% a gestão é ótima e para 48,3% é boa. Outros 26,2% dos entrevistados avaliam a gestão do prefeito Eduardo Pimentel como regular. 5,1% dizem ser ruim e 3,7% dizem que a gestão é péssima. 2% não souberam ou não opinaram. O prefeito comentou os dados em um áudio enviado para a produção da Jovem Pan News em primeira mão. Vamos ouvir o que ele disse. Estou muito feliz, agradeço muito a confiança e a parceria dos curitibanos. Podem ter certeza que agora é redobrar o trabalho. Ainda está no início, temos 4 anos de muito trabalho, um plano de governo muito efetivo e que nós vamos entregar ao cidadão curitibano ao longo desse mandato. Já fizemos bastante coisa, cumprindo promessas do período eleitoral, mas agora é trabalhar bastante na rua e ouvindo a população curitibana. A pesquisa ouviu 810 pessoas entre os dias 6 e 9 de abril, poucos dias antes de completar 100 dias, portanto, dessa gestão. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, então é o seguinte, a gente tem aqui uma avaliação e um resultado extremamente positivo, né? Para quem assumiu uma prefeitura, veio de uma eleição bastante apertada, onde muitos desafios para a cidade, inclusive, foram apresentados, né? Mas o prefeito até vem sendo chamado aí de supersônico, né? Porque nesse começo de gestão, realmente vem mostrando ali uma rapidez no sentido da prefeitura se organizar, trazer respostas para os problemas apontados. Creche já teve movimentação, plano diretor também já teve resposta enquanto ação, radares, outro ponto bastante levantado, houve movimentação. Há ainda o transporte, né, que deve ter um olhar da prefeitura e também da Câmara de Vereadores ao longo do ano, mas não deixa de ser ali uma avaliação extremamente positiva até o momento para esse trabalho da prefeitura. Inclusive, informação de bastidor, foram feitos alguns levantamentos já internos, né, para medir ali a eficiência do trabalho, o resultado desse trabalho, e esses levantamentos internos demonstram, batem muito aí com os resultados dessa pesquisa. Teriam sido pelo menos 3 para a prefeitura medir o termômetro, entender exatamente o direcionamento do trabalho, e o resultado acaba sendo muito bom. Um elemento que a gente tem que apontar também é o seguinte, né? Por enquanto, a prefeitura está navegando aí em mares tranquilos, graças ao trabalho que vem realizando, mas também não tem oposição, né? Não tem oposição, Camila Andrade. Tem um ou outro vereador que consegue pontuar uma questão ou outra, mas não existe, de fato, ali um trabalho de fiscalização e uma articulação também mesmo no bloco da oposição para cravar ali algumas pontuações, algumas cobranças. Então, os vereadores fazem algumas sugestões, que fica meio a critério da prefeitura a ser acatado ou não. Existe também a dúvida se daqui para frente o prefeito vai manter esse ritmo, né? Se é um ritmo de chegada apenas para dar uma resposta diante de uma eleição bastante apertada e que em alguns momentos sim esteve em risco, ou se é o jeito de trabalhar e se dessa forma vai seguir aí trazendo respostas eficientes, que é o que a gente espera, né? O centro tem um impacto muito positivo na percepção da população, com toda certeza, mas é um trabalho que ele tem que ser permanente e fiscalizado. E não ter oposição, Rafa, dá uma vantagem gigantesca, né? A gente fala tanto quando pensa em governo federal sobre essa dificuldade da governabilidade, né? Desde que você teve ali uma ampliação desse orçamento, das emendas parlamentares, que passaram inclusive a ser impositivas, hoje é muito difícil você conseguir articular um Congresso que vote junto, né? Que aprove as propostas que são do interesse do governo, e essas propostas, por consequência, são do interesse da população como um todo, porque você elege um presidente, um governador, um prefeito, porque entende
entende que é aquele o projeto de cidade, de estado, de país que você quer, que é o ideal, então, para aquele momento histórico. E quando você não tem essa parceria, esse trabalho conjunto, é muito difícil avançar. Por aqui não existe essa barreira, essa dificuldade. E eu digo mais, não só na cidade, na nossa capital Curitiba. Também o governo do estado tem muita facilidade em avançar na Assembleia Legislativa do estado. Não tem ali uma oposição que de fato consiga fazer frente e barrar algum tipo de projeto, barganhar, né? Então, isso tudo favorece. Mas você também destacou um ponto importante. Eduardo Pimentel assumiu, claro, numa ideia por parte de uma fatia grande da população de continuidade, mas também com o desafio de trazer a própria marca. Ele foi vice-prefeito por 8 anos, fez muitas promessas durante a campanha eleitoral, então que avançaria em questões que a população entendia como ainda, né, insuficientes em relação à gestão de Greca, e ele tem atacado, tem trabalhado principalmente nesses pontos, no que foi prometido ali na campanha eleitoral. Então, por mais que você não tenha ainda obras de construção de creches, de centros municipais de educação infantil, existe um programa que foi divulgado como sendo uma solução paliativa, mas que já dá um fluxo, né, um alívio para essa fila de espera hoje das vagas em centros municipais de educação infantil. Você tem principalmente uma ofensiva muito grande no centro da cidade, que você também bem lembrou, Rafa, com a segurança pública, um trabalho que é feito de forma conjunta e que envolveu a sociedade civil, então os comerciantes, os moradores daquela região, para algo que já vinha incomodando há muito tempo. Tudo isso tem surtido efeito. O percentual de pessoas que consideram a gestão ótima é baixo, a gente pode dizer aqui menos de 15%, mas se você soma ali o percentual de bom e também de regular, é a grande maioria, né? A massa ali realmente da população. Também tem aquela questão das críticas, né, Rafa? Tem muita obra acontecendo em Curitiba hoje, obras que são estruturantes e fundamentais, de drenagem principalmente, e que geram um transtorno. As pessoas ficam insatisfeitas, mas como a própria prefeitura tem usado ali no marketing, né, feito esse lembrete para quem está no trânsito. Muito bom, inclusive, esse recado que a prefeitura deixa, né, de que o transtorno ele é passageiro e depois a obra ela tem uma melhoria permanente. Mas a prefeitura vai bem nesse começo, nessa entrada. A gente percebe que de fato existem respostas para aquilo que as pessoas apontam. Ah, é a prefeitura perfeita? Não, muitas não são. Acho que é muito difícil a gente encontrar perfeito, acho que não tem trabalho nenhuma, é esse que tenha, que exista. Mas assim, vai muito bem para uma chegada. Tem ritmo, tem resposta, tem olhar. Parece que há uma equipe conectada no sentido de trazer ali aquele perfil que foi desenhado para o secretariado, jovens que circulam na cidade e o próprio prefeito. Você vê o prefeito participando ativamente, mais do que para fazer a fotografia e ir embora, que acontece em muitos casos, se envolvendo com a questão da cidade. Então que esse ritmo continue, não seja um ritmo inicial de quem está chegando e depois acaba perdendo fôlego, né? E que as respostas venham de maneira eficiente. O centro é um excelente programa, tem que ser permanente, né? Assim como outras medidas. E eu deixo aqui o lembrete que a principal pauta do ano é justamente rediscutir o plano diretor, e é um momento em que nós, enquanto população, podemos ir lá, Rafa, e direcionar, né? Claro, vem na sequência também essa questão da licitação, mas o plano diretor ele trata de todos os aspectos, inclusive da mobilidade. Então é um momento de nós, assim como fizemos na urna, né, quando elegemos ali um prefeito, um vereador, é o momento da gente dizer para onde a gente quer que a cidade caminhe, quais são as obras que são fundamentais na nossa visão, que estamos ali vivendo a cidade em diferentes bairros, né, de diferentes perspectivas. Mas vamos avançar, Rafa, porque não é só Curitiba, né, que essa pesquisa abrange. A pesquisa também levantou a aprovação do governo do estado. 80,2% dos entrevistados aprovam a gestão de Ratinho Júnior, enquanto 16,8% desaprovam. Não souberam, então não opinaram, somam apenas 3%. Em relação à avaliação do governo do estado, 28,5% avaliam como ótimo, 38,1% como boa e 28,9% como regular. Outros 4,3% dizem que é ruim e 5,7% que é péssima. Não souberam ou não opinaram, aqui somam 1,5%. Tá aí, sem grandes novidades, né? Mas vem sendo mantida essa aprovação elevadíssima do governador do Paraná, conforme outras pesquisas e levantamentos, até de diferentes institutos, vem demonstrando. E veja, muito parecido ali com o desempenho
de Eduardo Pimentel, que está chegando, né, os dois do mesmo grupo. Então, a capital, na avaliação da maior parte, né, dos ouvidos pela pesquisa, vai bem, e o governo, então, segue bem, porque já se consolidou aí com esse capital político de altíssima aprovação, o que vale dizer, faz toda a diferença no momento eleitoral. Então, tem ali a consolidação dessa visão de bom gestor, de bom administrador, de se posicionar politicamente, mas não entrar em bolas divididas com pautas ideológicas, né? Manter ali coerência e uma certa moderação dentro da direita. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, consolidando, portanto, o resultado. É mais isso, mais um levantamento que traz ali a solidificação dessa visão que o paranaense tem da gestão de Ratinho. O Ratinho Júnior, você percebe que tem, inclusive, um índice um pouco maior daqueles que o consideram ótimo. Eu tenho que lembrar que foi reeleito em primeiro turno, está aí nesse segundo e último mandato, e não só, né, Rafa, por conta de não poder, claro, concorrer novamente ao governo do estado, mas porque tem essa aprovação muito grande aqui no Paraná, já cogita aí voos mais altos. Então, se não for candidato ao Senado, o que muito provavelmente ele ganharia facilmente, né, vai ser candidato à presidência da República, uma costura política que está sendo feita, mas que é reflexo do que é feito aqui no nosso estado. Tanto que, se você for pegar ali os outros governadores que estão cogitando ser candidato à presidência da República, são todos governadores que são bem avaliados em seus estados. O Ratinho Júnior, nacionalmente, só perde para o Ronaldo Caiado lá em Goiás, que também tem um índice de aprovação muito elevado. Aqui, quando a gente olha a avaliação do governo, é muito parecida, inclusive, com os índices da própria campanha, né, da última campanha eleitoral. Então, agora é tentar capitalizar isso para conseguir avançar nessa carreira política, que é justamente a intenção de Ratinho Júnior. Muito bem. E o Instituto Paraná Pesquisas, ouvinte da Jovem Pan News, também quis avaliar mais um governo, o governo Lula, né? Inclusive pelos olhos ali dos eleitores de Curitiba. E nesse caso, não tem aprovação tão alta, tem desaprovação chegando a 67,4%, enquanto 29,3% dos eleitores da capital aprovam Lula e 3,3% não sabem responder ou não opinaram. Na avaliação, 56,7% acreditam que a gestão é ruim ou péssima, 22% consideram regular, 13,2% analisam o governo Lula e a gestão do presidente como boa e 5,3% como ótima. 2,3% não sabem ou não opinaram sobre essa questão. Aqui também é mais um quadro, né, do que representa o eleitorado de Curitiba, principal colégio estadual eleitoral, mas também do próprio Paraná. A gente sabe que o paranaense, ele tende a ser, em maioria, um eleitor da direita, um eleitor de centro-direita, né, um eleitor de direita mais raiz. A eleição de Curitiba já trouxe essa sinalização, a última, e acabou repetindo basicamente ali o histórico do que se tem na capital, né? Você teve o Vagnoni, quase que uma vez chegou lá, a prefeitura de Curitiba acabou perdendo. Gustavo Fruit talvez tenha sido, na história recente, o prefeito que teve uma vice do PT, mas ele mesmo não era do PT. Então, existe uma rejeição muito grande, tanto que a viabilidade, por exemplo, para um governo estadual, quando se fala num nome de candidatura, muitas vezes já é lançada e determinada, né, como uma visão de um segundo turno, de uma aliança futura, uma forma de você conseguir puxar mais votos para um legislativo, em alguns casos, depender ali do que foi concorrer à majoritária, muito mais do que propriamente o resultado em si. Então, repete um comportamento e mostra a tendência conservadora que o eleitorado tem, além da insatisfação com o governo. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar mais sobre, por exemplo, o impacto do preço dos alimentos. O cenário se inverte aqui por completo, né, Rafa? Você percebe que a avaliação que vai ali de regular a péssima, né, é muito maior do que o oposto, diferente do que a gente vê na avaliação da prefeitura e do governo do estado, que são governos do PSD, aqui no Paraná, um partido que a gente pode considerar de direita, apesar de nacionalmente poder oscilar aí de estado para estado. Bom, é uma tendência, um reflexo, como você disse, desse eleitorado mais conservador que o estado como um todo tem, a capital Curitiba também. Mas, Rafa, a gente tem que observar o recado que a pesquisa traz para o próprio PT, os partidos de esquerda, né, a federação que o PT compõe,
para 2026. Até porque eu conversei recentemente com alguns aliados ali que estão próximos à gestão da Itaipu, que também estão próximos à própria sigla, né, o comando ali do Partido dos Trabalhadores aqui no estado, e o que eles disseram é que já sabem que um candidato ao governo do estado não vai fazer um voto expressivo, né, muito menos um candidato ao Senado ali tem uma chance clara ali, evidente de vitória, se não tiver uma campanha eleitoral muito bem feita. O desafio aqui é principalmente aumentar o percentual de votos de Lula caso ele vá para a reeleição no estado. Eles querem aumentar em 4%. E para isso, Rafa, estão fazendo uma ofensiva, toda uma estratégia. E quem sabe lançar o candidato ao governo do estado, mesmo sabendo que vai ser derrotado, seja importante para criar palanque, para fazer essa campanha chegar a mais pessoas, né? Então, eles não têm nenhuma pretensão de sair vitorioso, já por entender esse perfil do eleitorado, mas querem sim aumentar essa fatia, essa participação. E aí o desafio é muito grande porque ele não se restringe apenas ao que é feito dentro do estado ou na capital curitibana. O que acontece em Brasília, o cenário nacional tem um impacto direto, porque é como, né, a população vai olhar para o Partido dos Trabalhadores e os demais políticos da sigla. Então, Rafa, a gente vai falar logo mais sobre esse cenário. O desafio é imenso, realmente. 3 horas